Marcos 2,13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Lucas 18, versículos 9 a 14. Jesus propôs mais outra parábola para que alguns que se julgavam pessoas muito justas e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu, altivo, orava assim: ó Deus, agradeço porque não sou como os outros, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este cobrador de impostos que ali está. Jejuo 2 vezes na semana e dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Apenas batia com a mão no peito e dizia: ó meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. E Jesus concluiu: afirmo-vos que o cobrador de impostos foi para a sua casa justificado aos olhos de Deus, ao contrário do fariseu. Pois todo aquele que se engrandece será humilhado, e todo o que se humilha será engrandecido. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos esta manhã de podermos debruçar sobre a Tua Palavra e aprender a partir dela. Espírito Santo, que estás aqui dentro de nós, na nossa volta, que nos possas conduzir neste momento. Em nome de Jesus. Amém. De facto, é uma bênção, é uma oportunidade imensa poder vir de manhã e poder ouvirmos sobre a palavra. É fantástico nós podermos abrir a Bíblia em casa, aprender um pouco mais sobre aquilo que ela nos tem para ensinar e vou só aqui mudar de estar. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? E poder moldar o nosso coração àquilo que a Bíblia nos transmite. E também é bom podermos ouvir outros a falar sobre isso, a falar sobre as Escrituras e refletirmos enquanto comunidade, enquanto grupos de pessoas que tentam caminhar para o mesmo lado. Discípulos de Jesus que tentam intencionalmente compreender como viver enquanto cristãos nesta terra. Então, deixem-me cá olhar para vocês, também para quem é que eu estou a falar, e vocês não sei se apanharam bem os textos. Portanto, Marcos 2, podem abrir os dois e deixá-los marcados. Marcos 2, versículos 13 a 17. Marcos 2, versículos 13 a 17. Façam aí uma marcazinha para vocês poderem recorrer ao texto quando assim for necessário. E Lucas 18, o último texto foi lido. Lucas 18, versículos 9 a 14. Esta parábola do fariseu e do cobrador de impostos, ou do publicano. O que é que há em Cristo que o leva a estar tão obcecado, tão fixado com a necessidade de nós reconhecermos os nossos próprios erros? O que há em Cristo que o leva a constantemente, nós apenas lemos 2 passagens, há muitas mais, que o leva a
reforçar a ideia de que nós nos precisamos sentir doentes para reconhecer a necessidade de um médico. Há alguma tendência, vou-lhe chamar masoquista, da parte de Cristo, em constantemente focar esse aspecto? O que é que há na vida cristã? O que é que há na vida cristã que faz com que este aspecto, o aspecto do arrependimento, seja tão importante? Então vamos dedicar um pouco a isso a partir destes textos. O texto de Lucas 18 é um texto curioso. Ele representa bem a atitude que os judeus foram desenvolvendo ao longo dos séculos. E eu não quero aqui estar a sobrepor-me à pregação da próxima semana, que o Kim vai dar, mas vou ter que falar um bocadinho acerca da atitude destes fariseus. O Kim depois da próxima semana vai desenvolver melhor essa questão. Mas esta atitude farisaica que vocês notam aqui na parábola que Jesus contou em Lucas, onde os fariseus estavam constantemente a tentar revelar que não eram iguais aos outros. E vocês veem aqui como é que o fariseu começa a sua oração. Portanto, versículo 11 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas diz assim: o fariseu altivo orava assim: ó Deus, agradeço-te porque não sou como os outros, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem com o mês cobrador de impostos que ali está. De facto, Cristo apanhou, e muito bem, uma atitude que se foi desenvolvendo na cultura judaica e que mais tarde ainda ficou pior. Não sei se vocês sabem, mas alguns de vocês devem conhecer este aspecto do farisaísmo, do judaísmo que se desenvolveu após a destruição do templo. Portanto, a partir do século II, século III, especialmente a partir do século IV, nós encontramos entre os judeus o desenvolvimento de um tipo de oração muito específica, uma oração matinal, que todos os judeus, um certo tipo de judeus fazem, que é agradecer a Deus pelo facto de não serem gentios, não serem escravos e não serem mulheres. Alguns de vocês conhecem esta famosa oração. Não está na Bíblia, atenção, e foi um desenvolvimento posterior do judaísmo. E numa dessas orações matinais que os judeus fazem, os judeus atuais fazem, portanto, mais uma vez, volto a referir isto e volto a reforçar isso, é uma tradição que se desenvolveu fora daquilo que o texto bíblico apresenta. E numa dessas orações, os judeus acordam todos os dias da manhã e dizem: bendito sejas tu, eterno Deus, o nosso Deus, Rei do Universo, porque não me fizeste mulher. E as mulheres respondem: bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, porque fizeste em mim a tua vontade. A mulher que está ao lado do marido ora dizendo: obrigado, Deus, fizeste em mim a tua vontade. Esta noção que se foi desenvolvendo na cultura judaica de agradecer a Deus muito por aquilo que eles não são, em contraposição àquilo que os outros são. E vemos aqui muito bem representado nesta parábola que Jesus contou. Quer dizer que Jesus conhecia muito bem, não só a sua cultura atual, como inclusivamente talvez tivesse uma percepção de como é que a cultura judaica se iria desenvolver a seguir. Ó Deus, agradeço porque não sou como os outros. E nesta parábola, Cristo apresenta, para reforçar a ideia que ele já tinha explicado mais atrás, como vocês viram no Evangelho de Marcos, de que esta tendência para se considerar justo, honesto, não adúltero, não ladrão, etc., por aí fora, é uma tendência que pode afastar as pessoas da salvação que Cristo oferece. É uma tendência que pode afastar as pessoas da salvação que Cristo oferece. A tendência de nos considerarmos justos por nós próprios. A seguir a parábola continua e de forma muito clara ele apresenta um cobrador de impostos, já lá vamos, ele apresenta um cobrador de impostos que diz que ficou ali à distância do templo, nem sequer se aproximou do templo, ficou à distância, não se atrevia a levantar os olhos para os céus, no sentido de olhar os olhos, em termos metafóricos, no sentido, em direção a Deus, e dizia simplesmente: ó meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. E Jesus conclui
que quem saiu dali, nesta parábola, nesta história que está a inventar, que quem saiu dali justificado não foi o cobrador de impostos. Desculpem, não foi o fariseu, que não era ladrão, não era injusto, que não era adulto, no fundo não era como os outros à volta dele, mas não foi ele que se justificou. Foi o cobrador de impostos. O cobrador de impostos, ou como alguns de vocês têm a tradução publicanos, vocês já sabem mais ou menos esta questão da cultura judaica. O cobrador de impostos era visto com muito maus olhos, porque ele implicava cobrar o imposto que aos olhos dos judeus era ilegal, imoral, impossível diante da lei, que era o imposto sobre a terra, e, portanto, ele tinha que fazer esta cobrança de impostos, porque César assim o exigia, o imposto sobre a terra, mas segundo a lei de Deus isso não poderia ser cobrado nenhum tipo de imposto sobre a terra, porque a terra pertenceria a Deus, não pertenceria a nenhum homem que dissesse esta terra é minha, portanto eu vou aqui sacar uma renda. E obviamente também não era só por causa disso, porque os cobradores de impostos também aumentavam os impostos para retirar dinheiro para si próprios. Era essa a forma como eles também sobreviviam. Eles, para além de pagar o imposto ao rei Herodes, para além de pagar imposto depois a César, eles pagavam impostos. Quer dizer, eles exigiam uma cobrança adicional de um valor monetário para eles próprios sobreviverem. Quer dizer que eles retiravam ainda mais do povo do que aquilo que seria devido. Por todas estas razões, os cobradores de impostos eram vistos como uma das piores pessoas dentro da cultura judaica. E apesar de serem judeus, eles eram ostracizados, eram colocados de parte. Eu acho que já vos disse aqui uma vez que chegava ao ponto, em alguns casos, em que os judeus não gostavam nem recebiam nada do cobrador de impostos. Eles entregavam impostos, mas não recebiam nada dele. Porque consideravam que tudo que viesse das mãos dele vinha de forma impura. Isto é o ponto em que era a situação do cobrador de impostos naquele tempo. Os cobradores de impostos só conseguiam viver em terras judaicas por causa da proteção dos soldados romanos. Senão eles seriam completamente linchados. Eles viviam debaixo da proteção normalmente até, tirando os chefes dos cobradores de impostos, quem estava de facto nos caminhos, nas pontes a cobrar o imposto, eram escravos. Eram escravos. Não estou a falar, portanto, dos chefes dos cobradores de impostos, esses obviamente não eram escravos, mas aqueles que estavam nos locais a cobrar imposto, muitas vezes pertenciam digamos, à base da sociedade daquele tempo eram escravos. Estamos então capazes de compreender o choque que provavelmente esta parábola provocou nos ouvidos dos fariseus a quem Jesus estava a contar. Reparem no choque. Isto talvez seja a mesma coisa que hoje em dia nós chegarmos aqui e dizermos que, eu vou brincar, se calhar os políticos estou aqui a comparar um bocadinho, atenção, estou a brincar um bocadinho, não é? Estou aqui a comparar com o cobrador de impostos, talvez a fama. Hoje os cobradores de impostos não têm esta fama. Quem é que tem esta má fama na nossa sociedade? Talvez os políticos. Então, imaginem Jesus Cristo, estava aqui e dizia: olha, vocês acham-se muito bons, estão sempre a criticar os políticos, depois deixem-vos dizer que são os políticos é que podem encontrar arrependimento e não são vocês. Imaginem Cristo estar aqui e dizer uma coisa dessa. Uma má fama que nós, e estamos sempre habituados a dizer mal dos políticos. E Cristo vir aqui, chegava aqui e dizia: não. Olha, imaginem um político que chega, nem tem coragem de levantar os olhos e diz: pá, perdão Deus, que realmente já roubei tanto este país. E Cristo diz: olha, esse homem aí é que está mais preparado para entrar no reino de Deus do que vocês, do que nós. Seria chocante. E se calhar não seria tão chocante como o foi esta parábola naquele tempo, naquele lugar. Talvez nem hoje os políticos tenham tão má fama como os cobradores de impostos naquele tempo. Vamos voltar novamente a Marcos. E mais uma vez, aqui em Marcos nós vemos a mesma situação. Agora, com um público mais alargado, um público de má fama mais alargado, mas é novamente o coitado do cobrador de impostos está aqui em causa. Jesus Cristo tem a ousadia de chamar um cobrador de impostos para o rol dos seus discípulos. Chama um cobrador de impostos para o rol dos seus discípulos. Portanto, já uma vez falei sobre este texto aqui. Talvez o aspecto mais chocante deste texto será tentar perceber como é que os discípulos reagiram a tamanha situação.
situação. Não só ele convida o cobrador de impostos, atenção que este cobrador de impostos, porque estava ali no caminho, provavelmente seria também um escravo, ou pelo menos uma pessoa muito desconsiderada na sociedade. Este Levi, ou também chamado Marcos, não só ele chama para o rol de discípulos, como ainda por cima ele aceita o convite de Levi de se sentar à mesa com os seus conhecidos. Naquele tempo, sentar-se à mesa com alguém era identificar-se com ele. Era assim que a sociedade judaica estava formada. Portanto, quando alguém fazia um convite e abria as portas da sua casa e colocava à mesa e o sentava à mesa com a pessoa, isso era uma forma de identificação. Eu identificava com essa pessoa. E Jesus Cristo aceita, leva os seus discípulos também com eles. Mais uma vez, eu não faço a mínima ideia como é que os discípulos aceitaram estar nesta situação. É difícil de hoje nós compreendermos o que é que ia na cabeça daqueles discípulos. Difícil. Com certeza não eram coisas boas. Provavelmente eles estariam muito nervosos. Saber que a sua imagem estava a ser machucada daquela forma ao entrar na casa destas pessoas. E o texto diz-nos, no versículo 15 de Marcos 2, diz-nos que sentaram-se à mesa como cobradores de impostos e outra gente pecadora. Ou seja, não eram só cobradores de impostos que estavam em causa, eram outros. Que outros eram estes? Enfim, havia um rol de pessoas consideradas de má fama na sociedade judaica. Havia de tudo, talvez haviam prostitutas mesmo dedicadas a essa situação. Numa zona onde havia muitos soldados, a prostituição era um negócio muito rentável. Jesus Cristo lidou com algumas prostitutas. Quem podia ser estas pessoas? Talvez pessoas que, devido ao estilo de vida que decidiram seguir, implicavam uma violação clara da lei, tal como acontecia com os cobradores de impostos. Talvez pobres em geral que não tinham o conhecimento necessário para cumprir a lei e que, portanto, não ligavam às restrições alimentares, etc. Enfim, nós não sabemos exatamente quem eram estas pessoas para os cobradores de impostos, apenas aparece aqui o nome de pecadores em termos geral neste texto. E Jesus Cristo senta-se à mesa com eles. Como é óbvio, os fariseus reagiram muito mal. E perguntam no versículo 16, perguntam, mais à frente, no versículo 16, perguntam: como pode ele comer com pecadores e cobradores de impostos? Como é que ele é capaz de fazer uma coisa dessa? Ao comer com pessoas que não ligavam para a lei, muito provavelmente ele corria o risco, inclusivamente, de não cumprir as restrições alimentares aos quais os judeus estavam habituados e estavam obrigados a. Não se sabe, ao comer com pecadores naquele tempo, implicava não se saber o que é que aparecia na mesa. Isso era muito importante para os judeus. O que é que aparecia na mesa era o cumprimento ou não da lei, devido às tais restrições. E Cristo parece que não estava a importar com isso. Vai dos seus discípulos. A seguir ele vem e diz: não são os que têm saúde. Ele sai, ele percebe qual é a crítica que está a ser feita e diz: não são os que têm saúde, precisam de médico, mas sim os doentes. Ora, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Cristo está a dizer que a mensagem dele não são para aqueles que são justos, são para aqueles que são pecadores. E a conclusão será: então, se vocês entraram pela porta destas instalações, se vocês se sentaram para ouvir a mensagem de Cristo, é que vocês se consideram pecador. Porque eu me considero pecador. Por isso eu me considero justo, eu não sequer deveria estar aqui. De onde é que os judeus surgiram também com esta visão? É curioso porque, de facto, os judeus foram um povo separado por Deus para não serem como os outros. E nesse sentido eles tinham razão em dizer: obrigado, Senhor, bendito sejas tu, porque eu não sou como os outros. Mas essa separação, nós vemos ao longo do Velho Testamento, essa separação nunca implicou, e os profetas são muito claros, os profetas do Velho Testamento são muito claros em chamar ao povo judeu a atenção sobre este aspecto. Essa separação nunca implicou viver num gueto totalmente separado dos outros, ao ponto de não ter nenhuma relação com os mesmos. Pelo contrário, os profetas são muito claros ao dizer que essa separação que ocorreu era uma separação para se tornarem mais santos, perceberem
e compreenderem melhor o que é que o Deus verdadeiro ensinava, mas para depois poder transmitir esta mensagem aos restantes povos do mundo. Os judeus, ao longo da sua história, tiveram muita dificuldade em compreender isso. E foram se sentindo cada vez mais orgulhosos pela sua condição de separação e por não serem iguais aos outros povos. E este orgulho consumiu-os, destruiu-os por dentro, destruiu a própria razão de ser deles terem sido separados. E às vezes, não quero entrar ali na mensagem que o Kim vai dar na próxima semana, mas às vezes isso também acontece àqueles que já ouviram a mensagem do Evangelho, àqueles que decidiram ser discípulos de Cristo, mas parece que há uma espécie de orgulho que toma conta das pessoas chamadas religiosas por não se considerarem iguais aos restantes. E esse orgulho vai destruindo a nossa fé por dentro. Porque nós deixamos de ouvir o chamamento que nos fez estar aqui hoje. E qual é esse chamamento? É de que não são os justos que precisam de médico, mas sim os pecadores. Quer dizer que eu preciso de médico se eu quero ouvir e compreender a mensagem do Evangelho. Por que razão é que compreendermos enquanto pecadores, por que razão é que arrepender-nos dos nossos pecados é assim tão importante para ouvir a voz de Deus? Talvez um dos problemas que não são só os cristãos, mas em geral as pessoas têm a compreender a mensagem do Evangelho, é que a mensagem do Evangelho posso resumi-la tendo dois fundamentos, ou duas partes. E uma delas tem a ver com esta: a necessidade de compreender, de olhar para dentro de si próprio e compreender que eu tenho coisas em mim que eu não tenho coragem de as verbalizar, coragem de as pensar, coragem de admiti-las. Todos nós temos. Eu no outro dia estava a ler um artigo sobre psicopatia e há várias teses que justificam principalmente o termo de psicopata, a pessoa que não tem sentimentos e que provoca assim algumas coisas, mata, etc, faz outras coisas assim muito mais dentro da nossa sociedade. E estava a ler um artigo em que dizia que provavelmente a melhor tese que explica a psicopatia é a tese de que encara a parte dianteira do nosso cérebro como uma espécie de travão a algo para o qual todos os seres humanos já estão programados. E o que é isto para o qual todos os seres humanos estão programados? Para a violência, para aquilo que nós consideramos muito mal em sociedade. E segundo dizem alguns novos investigadores, é que na verdade todo o ser humano já está programado para isto. Depois há estruturas do nosso cérebro que compensam essa programação inicial, de modo a restringir as nossas ações. Ou seja, basicamente a ciência o que está a dizer é aquilo que a Bíblia há muito tempo que diz: nós temos uma tendência para o mal. Nós temos uma tendência para o mal. Mas graças a Deus temos estruturas também biológicas e sociais que nos restringem. O problema é quando essas estruturas depois também desaparecem, por diversas razões. Nós temos uma tendência para o mal. E talvez o maior drama da sociedade onde nós vivemos é não reconhecer que nós temos essa tendência para o mal. É não reconhecer que até este fariseu, na sua própria forma de se considerar justo, de se considerar honesto, de se considerar fiel, que até isto já é uma tendência para o mal. Em que sentido? No sentido em que se envolve de uma autojustificação tal que o leva a pecar por se considerar superior aos outros. Parece que o ser humano, de uma forma ou de outra, consegue sempre colocar-se a si primeiro do que os outros. Reparem, até às vezes um trabalho voluntariado. Esta igreja tem participado ativamente no Serve the City e posso-vos dizer que muito do trabalho voluntariado é feito não propriamente pela necessidade de ajudar os outros, mas existe no coração das pessoas uma certa forma de autocongratulação pelo que estão a fazer. Eu sei que isto é muito complicado, é muito mal estar a falar destas coisas, mas existe, está lá dentro.
Se calhar até está dentro do meu próprio coração. A forma como nos sentimos, estamos a fazer algo pelo mundo. Então nós não fazemos aquilo exatamente para ajudar o outro, mas fazemos aquilo para achar que há alguma razão que justifique estarmos vivos e estamos a ajudar as outras pessoas. E se calhar lá vem o elogio de vez em quando. Às vezes nós não fazemos coisas boas por razões muito más. Às vezes temos características que são consideradas como dons aos olhos dos outros, mas se calhar o que está ali por detrás são coisas muito mais. E posso dar um exemplo. O que é que pode acontecer? Por exemplo, sei lá, uma pessoa ser fiel ao seu cônjuge. É uma coisa muito boa, mas nós não sabemos se isso acontece. Olha, a pessoa pode ter medo que o seu cônjuge o rejeite. E portanto a fidelidade do cônjuge se calhar é meramente baseada nesse medo. Não é uma fidelidade em si. É o medo que a motiva a ser fiel. Querem outro exemplo? Pode ser que a pessoa num certo local que tem a oportunidade, chega a uma estrutura de poder e nunca rouba, nunca faz nada daquilo, parece uma pessoa muito certa, etc. Mas se calhar nós não sabemos que ao longo da sua educação ela foi educada de tal maneira que tem ali um trauma com o seu pai ou com a sua mãe que leva a ter toda a sua autoestima baseada naquele facto. No facto de não ser corrupta. E toda a sua autoestima está baseada ali, está ali, baseada. Nós não sabemos o que é que vai dentro do coração das pessoas. Nós próprios não sabemos quais são as nossas motivações secretas, aquilo que alimenta as nossas motivações secretas. E atenção, eu não estou a dizer que todos nós somos assim. Eu não estou a dizer que em tudo aquilo que nós façamos tínhamos sempre mais razões. Não é isso. Mas também não podemos estar do outro lado ou sermos ingênuos e não perceber como é que se estruturam as ações humanas. Há coisas em nós que nós não temos coragem de as nomear. Segredos, pensamentos inconscientes, atitudes. E então, se por um lado a fé cristã não consegue ser percebida enquanto nós não destruirmos esse mito da nossa sociedade, e já vem desde há décadas da nossa sociedade ocidental, de que o ser humano é naturalmente bom e que infelizmente às vezes a sociedade é que o corrompe, as estruturas é que o corrompem. Eu no outro dia tive um pastor, por acaso escreveu um artigo muito interessante, às vezes uma certa atitude principalmente das igrejas emergentes de malharem na estrutura, e ele faz um comentário muito interessante dizendo: até parece que a estrutura se montou sozinha, até parece que a estrutura em si mesma é capaz de mal ou bem. Não, os seres humanos dentro da estrutura é que às vezes utilizam a estrutura para bons motivos e às vezes outros acabam por desviar a estrutura para motivos errados. Mas nós temos a mania de culpar os outros, é o síndrome de Adão e Eva, não é? Não, o culpado foi o outro. Eu sou assim por causa dos meus pais. Não, eu sou assim porque, nem sabes o que é que eu passei na minha vida. E, nem sabes, eu fui educado daquele tipo de mentalidade e isso é que me destruiu. Mas nós nunca assumimos que somos responsáveis. Nós nunca assumimos. Não é o síndrome de Adão e Eva. O culpado foi a Eva. Não, o culpado foi a serpente. Então, este é um lado da fé cristã. Compreender que se nós não conseguimos olhar para dentro e perceber, como eu costumo na brincadeira, perceber os monstros que estão dentro de nós nunca vamos conseguir ouvir o chamamento de Cristo ao dizer: olha, tu precisas de médico. Tu precisas de médico. Por outro lado, e talvez este seja o aspecto mais difícil de entender da fé cristã, do outro lado há um outro fundamento, há um outro pilar. E qual é esse pilar? É a ideia de que nós não temos de... a ideia de que nós temos de compreender o mal que habita em nós, mas não para nos considerarmos coitadinhos e desgraçados. Ao ponto de sermos masoquistas, enfim, termos uma péssima imagem de nós próprios, etc. Não, que este é o outro perigo, que às vezes acontece em alguma manifestação da fé cristã. Há aqui um outro lado, há aqui um outro fundamento, que sem o qual, se nós não compreendermos esse fundamento, nós não vamos conseguir perceber o porquê da utilização desta parábola e o porquê de Cristo ter dito que não são os sãos que precisam de médico. Qual é este outro fundamento? O outro fundamento é entender que nós não estamos aqui para ouvir como ser melhores pessoas. Nós não estamos aqui para aprender com Jesus Cristo técnicas e truques para aprender como lidar com os monstros que estão dentro de nós. Não, nós não estamos aqui para isso.
Esse segredo, esse fundamento, é perceber que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem ética. Não é uma mensagem de autoajuda. Não é uma compreensão de uma certa estrutura, de alguns mecanismos, de algumas fórmulas, para nós aplicarmos à nossa vida e, portanto, lidarmos com aquilo que há de mal em nós. Não! A mensagem do Evangelho não é essa. Reparem, quando eu percebo que eu preciso de médico, e se Cristo diz que Ele não vem para os justos, então Ele vem para quem? Vem para os pecadores. Isto quer dizer que um dos objetivos de nós reconhecermos o mal que está dentro de nós é também percebermos que em nós não está a capacidade de lidarmos com esse problema. Que nós precisamos de um médico que não somos nós. Um médico que não somos nós. Talvez a grande diferença entre a mensagem do Evangelho e a literatura de autoajuda seja exatamente essa. É o auto. A grande diferença entre a mensagem do Evangelho e a literatura de autoajuda é o auto. A literatura de autoajuda, que em muitos sentidos e em muitos livros parece muito parecida com a mensagem do Evangelho, basicamente tenta apontar para mecanismos dentro de nós, que já estão dentro de nós, que nos levam a conseguir lidar com esta parte que é terrível em todo o ser humano. A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho não é perceber que nós temos em nós uma capacidade humana para lidar com aquilo. Não, não, não. A mensagem do Evangelho é perceber que há um médico fora de nós e esse médico é que nos vai curar. E esse médico é Cristo. Esse médico é Jesus. E esse talvez seja um grande dilema dos cristãos, não só dos cristãos, acho que há uma falta de compreensão generalizada da mensagem do Evangelho relativamente a este segundo fundamento, mas principalmente é um drama ver-nos, eu próprio, onde eu não entendo isso, e ver os cristãos quando os cristãos não entendem esse segundo fundamento. E os cristãos compreendem muito bem que a salvação é pela graça, isto é um dom gratuito de Deus, mas depois não entendem que a forma como lidam com os seus problemas não tem a ver com uma força interna deles próprios. Tem a ver com aquilo que o médico vai fazer naquele que é pecador. É o médico que faz. Não há uma força interna no homem, etc., que a mensagem do Evangelho poderia, no fundo, trazer ao de cima. Não há nada disso. O que acontece é que Cristo, que é o médico exterior ao homem, entra no ser humano e é Ele que faz através do Espírito Santo. É Ele que opera em nós através do Espírito Santo. Esta é que é a mensagem do Evangelho. É Cristo que opera. Como eu tenho ouvido nos últimos tempos, uma espécie de um resumo do Evangelho muito interessante, é que não é só a salvação que é pela graça, é a santificação que é pela graça. E este é o lado mais difícil de se compreender na vida cristã. Não é só a salvação que é pela graça, não é só a salvação que é um dom gratuito de Deus, que Deus nos deu. É a santificação, é todo o processo de ser cristão e discípulo de Cristo, que também é pela graça. Ou seja, até o processo de santificação é um processo onde um outro que não nós nos leva a resolver as situações. Um outro que não nós. Uma das técnicas mais faladas no âmbito a nível dos vícios, por exemplo, que é muito conhecida, é a percepção de que ninguém se liberta de um vício retirando o vício e deixando lá um espaço vazio. Não. O que se faz é, pelo contrário, é não lutar propriamente contra o vício, é substituir o vício por outra coisa. Ora, a mensagem do Evangelho tem muito a ver com isto. Muito mesmo. Porque se nós precisamos de um médico, nós não vamos simplesmente lidar com aquilo que há de mal em nós, de modo a deixar um buraco vazio. Não. Cristo é que substitui isso. Cristo é que vai substituir isso que há dentro de nós. E isto é uma forma completamente diferente de ver as coisas. Uma das características fundamentais dos processos que os alcoólicos anónimos usam é, ponto número 1, perceber que eu sou alcoólico. Essa é a característica fundamental, que está muito ligada aqui com esta situação. Perceber que eu preciso de ajuda. Mas é curioso que, apesar dos alcoólicos anónimos não ser propriamente uma
uma associação cristã, porque não são. É curioso porque o primeiro ponto dos Alcoólicos Anónimos é que as pessoas reconheçam que há uma entidade superior a eles próprios que os vai ajudar a lidar com aquilo. E às vezes é estranho ver até ateus a entrarem numa associação de Alcoólicos Anónimos e depois têm que seguir uma série de passos. E onde o primeiro é, você tem de reconhecer que há um... mas eu não acredito nisso. Eles dizem, não interessa, para o processo funcionar você tem que reconhecer. Não interessa. Você tem de reconhecer que há uma entidade superior, mesmo que você não acredite nisso, não interessa. Você reconhece dentro de si que há uma entidade superior para então depois que o processo se consiga processar de forma adequada. Já agora, este processo foi formado por cristãos, obviamente. Isto não foi por acaso. Mas hoje em dia ele funciona mesmo para pessoas que não tenham fé. Essa percepção de que aquilo que há em mim de mal, não sou eu que vou lidar com as minhas próprias forças, mas é porque eu compreendo que há uma entidade fora de mim que me vai ajudar. E é isso que Cristo está aqui a dizer. O mal que está dentro do ser humano é de tal ordem que nós não vamos conseguir lidar com ele. É Deus que precisa mexer em nós para que ele possa ser alterado. E não é só para a salvação, não é só para o momento em que nós nos convertemos. Esta percepção, esta quase que intuição que está aqui representada neste publicano, que nem sequer se aproxima do templo e nem sequer consegue levantar os olhos para os céus, é uma intuição que ainda tem de permanecer em cada um de nós. Na perspectiva de que, se não fosse Cristo, e se não for Cristo a agir, a cada dia da nossa vida, a cada dia, não foi só num período em que nós aceitámos a Cristo e dissemos assim, quer ser discípulo de Cristo. Não, a cada dia, se não for Cristo a fazer isso, nós não podemos mesmo levantar os nossos olhos para o céu. Não conseguimos. Essa é a mensagem do Evangelho. O que é uma excelente notícia. Como é óbvio. É fantástico. Fantástico. Se ficássemos só com esta situação, e infelizmente às vezes o Evangelho hoje tem que ser pregado de tal maneira que em vez de uma boa nova parece uma má nova. Parece uma má nova em que sentido? No sentido em que numa cultura onde ninguém acha que o problema está nele, está sempre nos outros, infelizmente, para compreendermos o Evangelho, às vezes temos de dar uma má notícia. E a má notícia é, não, o problema pode estar nos outros, pode estar nos pais, na sociedade, assim, etc. A forma como foste educado, por aí fora, pode estar, sem dúvida, mas também está em ti. E às vezes isto para a nossa sociedade é uma má nova, não é uma boa nova, não é uma boa notícia, não é uma má nova. Mas se nós ficássemos só aqui, nós não iríamos compreender o Evangelho. E nem o Evangelho seria propriamente uma boa notícia. A boa notícia é que é Cristo que age onde nós não conseguimos agir. É Cristo que age em todas aquelas situações que nós tentamos ir com as nossas próprias forças e não conseguimos. Por mim falo, isto darei a terminar, por mim falo, que é, não sei quanto a vocês, mas em termos da minha experiência de vida cristã, aquilo que é mais difícil, sem dúvida alguma, é eu perceber quando é que eu estou a fazer as coisas pelas minhas próprias forças. E é uma tendência inata em mim, e acho que é inata em todos nós, parece, de percebermos o que é que Cristo fez por nós, mas depois, para lidar com os nossos problemas, etc., o que eu tento é encontrar mecanismos próprios da minha vida, da minha mente, de modo a fazer as coisas autonomamente. Quase que, em certo sentido, a autoajuda é o oposto do Evangelho. A mentalidade da autoajuda é o oposto do Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. Porque sermos autónomos é a razão pelo qual nós viemos parar aqui. A autonomia, o não queremos Deus para nada, o não queremos seguir a orientação de outra pessoa, porque não queremos, no fundo, ter um pai que nos diga, um pai celestial que nos diga o que fazer na nossa vida. Esta raiz de autonomia, esta raiz de querermos seguir pelos nossos próprios caminhos, pelas nossas próprias ideias, esta é a razão pelo qual nós viemos aqui parar. E Deus chama-nos constantemente para este lado e dizer, olha, eu estou aqui e sou eu que consigo fazer isto. Deixa de tentar fazer pelas tuas próprias forças. Deixa de tentar combater o problema pelo problema em si, mas substitui-me ao problema. Substitui-me ao problema. Eu sei que isto às vezes pode não parecer prático, mas é tão prático. Porque, no fundo, eu não estou a dar uma forma como fazer isto, porque não há. Mas cada um de nós que já experimentou isto na sua vida sabe o quão isto é real. A ideia de que eu desisto de fazer as coisas por mim mesmo, desisto. E
de repente eu entrego até o problema a Cristo. Entrego o problema a Cristo. E de repente, eu sem perceber, eu olho à minha volta e o problema está resolvido. E o problema está resolvido. Porquê? Porque foi Cristo que operou, não fui eu. Foi Cristo que operou. E então, vou-vos só pedir, para terminarmos, um texto que eu por acaso já estava a ver a minha vida andar para trás, porque eu estava a ver com o Pedro, ia ler o texto todo hoje na escola dominical, mas vale, é só ler metade. Romanos 3. Portanto, desculpem lá, porque eles estiverem na escola dominical. Vamos voltar novamente a este texto. E a escola dominical hoje teve muito a ver com isto aqui também. E Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, portanto na escola dominical nós lemos do 9 até ao 20, se não estou em erro, ou então foi só o 20 ao 18. Paulo resume tudo isto, o apóstolo Paulo resume tudo isto, dizendo o seguinte, no versículo 10, podemos ir logo para o versículo 10, também nós lemos na escola dominical, assim diz a Sagrada Escritura, não há ninguém que seja justo, ninguém. E esta é a metade da mensagem do Evangelho. Não há ninguém que seja justo. Ninguém. Nós na escola dominical tivemos a ver o episódio do livro de Juízes, que acho magnífico, que representa até os levitas, isto é, as pessoas que tinham mais responsabilidade para cumprir a lei de Deus, os levitas estarem completamente corruptos, e por isso é que o pastor Pedro depois foi aqui para este texto, dizendo, ora aqui está o que o apóstolo Paulo dizia, não há nenhum justo sequer, nem sequer aquelas pessoas que têm a maior responsabilidade de o serem, nem essas pessoas são. Portanto, essa é metade da informação do Evangelho. E agora vamos a outra metade, aonde, a partir do versículo 21. E vamos lá ver então, ler o versículo 21. Romanos 3, 21. O que é que diz o apóstolo Paulo? Acerca da outra metade. E que diz o seguinte: mas agora, Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por Ele. Portanto, Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por Ele, sem ser por meio da lei. E é a própria lei de Moisés e os profetas que provam isso. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. É assim para todos os que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente, por meio de quem? Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Irmãos, Jesus Cristo liberta-nos do poder do pecado. Não foi no momento em que aceitámos Cristo. É todos os dias. Porque todos os dias nós temos de lidar com este lado humano que continua a ser pecador. O médico, este médico não é apenas um médico, é um amigo para a vida toda. É um companheiro para a vida toda. Ele é o Deus que nos criou. É aquele que nos chama ao relacionamento. Chama ao relacionamento. Que é na aproximação a esse Deus que aquele lado vai ficar resolvido. Aquele lado vai se transformar. Que aquele lado vai sofrer uma mudança radical. E às vezes, em alguns momentos da nossa vida cristã, nós esquecemos disto. E aceitar Cristo ficou lá no passado, não é? Mas depois, mais uma vez, continuamos a querer fazer tudo pelas nossas próprias mãos. Não! É Cristo que nos liberta do poder do pecado. Seja ontem, seja hoje, seja amanhã. É Cristo que nos liberta do poder do pecado. Então, eu gostaria de terminar este texto, mais uma vez orando, porque isto talvez seja o problema fundamental das nossas vidas. Para quem não reconhece, para quem não percebe que a grande diferença entre o fariseu e o publicano é que ao menos o publicano percebeu a porcaria que já fez na vida, e essa pessoa está muito mais preparada para conhecer a mensagem do Evangelho do que aquela pessoa que acha, eu roubei os chocolates quando era criança e tal. Não é? Portanto, este é um lado, compreender isso, e o outro lado é perceber, ok, então eu entendo-me como pecador, eu percebo, eu sou muito pior do que eu pensava, mas em vez de entrar em desespero, o que é que eu faço? E em vez de tentar superar o prejuízo pelas minhas próprias forças, o que é que eu faço? Eu percebo, não, eu vou parar,
Porque é Cristo que faz essa obra em mim. É Cristo que faz essa obra em mim. É Cristo que substitui tudo isto. Então, estes dois lados são fundamentais para compreender o Evangelho e eu acredito mesmo que esse seja talvez a maior dificuldade, tanto para não cristãos como para cristãos, entenderem o que é o Evangelho. Não é só na prática da vida cristã. Até os não cristãos, quando falam do Evangelho, parece que falam de uma filosofia ética, quase de autoajuda, um mecanismo para resolver os seus próprios problemas. Não é verdade, não é isso que é a mensagem do Evangelho. É Cristo em nós a operar. É Cristo em nós a operar. Todos os dias. Então vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te pedir para a minha própria vida que tu me relembres disto todos os dias.